Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 5. Marcos 5. Marcos 5, versículo 21 ao versículo 34. Você tem que entender que nós estamos aqui diante do Deus Criador dos céus e da terra. E esse Deus que é imanente, transcendente, é um Deus que se comunica com nós. E a sua comunicação não é de forma que muitas vezes nós achamos que de forma alguém fala, Deus está, não é essa babajada não, Deus está falando conosco através da sua palavra, e o que Ele mais quer para você é se revelar a você, se mostrar quem Ele é, para que você saiba o Deus que você serve, para que você se relacione com Ele. E é isso que nós vamos ler aqui em Marcos 5. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por estarmos aqui. Queremos agradecer por podermos adorar e cultuar o Teu nome, coisas que muitas pessoas não podem, porque não foram comprados, não foram redimidos, não foram alcançados pelo Senhor. E o Senhor aprove ao Senhor determinar que nós fôssemos salvos, e nós louvamos o nome do Senhor por isso. E te pedimos, ó Deus, agora que o Senhor abra o nosso coração, tire toda angústia, toda ansiedade, tudo aquilo que pode, de alguma forma, abafar a Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia. Desobstrua, ó Senhor, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que possamos ouvi-lo para a glória do Teu nome. Nós oramos, ó Deus, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Meus irmãos, na terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos, Jesus vem demonstrando a sua autoridade sobre o mundo espiritual, e nós vimos isso aí no princípio do capítulo 5, mas vimos também ainda no capítulo 4, quando Jesus vai expor aquelas parábolas sobre o reino, sobre a implantação do reino. Ele coloca isso no capítulo 4, e ainda no capítulo 4 nós tivemos a oportunidade de ver este rei que está implantando o reino dominar sobre a natureza. Então a sequência bíblica nos mostra isso, um rei que agora vem, implanta o seu reino, e ele domina sobre a natureza. Ele diz para o mar, cala-te. E o mar tem que se calar. Ele atravessa o mar, depois do mar se calar, porque eles estavam lá no meio da tempestade, chega na terra dos Gadarenos ou dos Gerazenos, e ali ele encontra com um homem que estava completamente destruído por causa da possessão demoníaca que ele tinha. Este homem, ele estava pelos campos, ele estava no sepulcro, ele não se vestia, e esse homem, ao se encontrar com Jesus, Jesus o liberta. E nessa libertação, nós vamos ver que a libertação é plena, completa, porque o texto bíblico diz que ele foi encontrado, assentado, vestido e em pleno juízo aos pés de Jesus. Meus irmãos, mas o texto bíblico continua. Nós vimos lá que Jesus foi expulso do meio dos Gerazenos, porque eles tiveram um prejuízo material muito grande, perderam uma manada de 2.000 porcos, com a libertação de só um homem. Imagina, deve ter passado pela cabeça deles, né? Imagina se houver mais uns 5 ou 6 possessos nessa região, se tiver mais um pouco de gente doente, e esse homem resolver matar os nossos porcos, nós estamos perdidos. Então é melhor falar com ele para ele ir embora. E eles pedem a Jesus para ir embora. Quando Jesus vai sair, o homem tenta ir com ele, e esse homem, Jesus fala com ele, não, você não vai comigo.
você vai para a tua terra, para Decápolis, e prega para eles o que o Senhor tem feito por ti. E Jesus volta para Galiléia. Ele atravessa o mar de volta para Galiléia, e o texto que nós vamos ler é exatamente isso. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, Galiléia dos gentios, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal. Meus irmãos, Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, ele vai registrar para nós esse domínio do rei sobre todas as coisas. Nós vimos que ele domina lá no capítulo 4 sobre as tempestades, ele domina sobre o reino espiritual, libertando o homem, e agora ele vai tratar com seus súditos. O texto é muito interessante, porque aqui nesse texto, e nós vamos ver hoje e também semana que vem, que tem 3 personagens aqui nesse texto, que são de muita importância. Tem mais, mas esses são muito importantes, que é o Senhor Jesus, que o texto bíblico vem mostrando quem ele é, o que ele faz. É um homem chamado Jairo, que é chamado de um dos maiorais da sinagoga. Ele era um fariseu, com certeza era o presidente da sinagoga, era aquele homem que liderava a sinagoga, e uma certa mulher que nós não temos o nome dela, nós temos a história dessa mulher. Então, esse texto vem nos mostrar que essa mulher se apresenta de forma, não se apresenta, ela tinha um problema de saúde muito sério, ela tinha uma hemorragia que não parava, ela já tinha gastado boa parte ou tudo de que ela possuía, ela não melhorou, ela até piorou, e ela vem de forma sorrateira até Jesus e toca nas vestes dele, porque ela cria que se tocasse nele, ela seria curada. Repare o seguinte, essa mulher não podia se aproximar de Jesus nesse ponto e não podia tocar nele. Nós temos que guardar isso na nossa mente. Por quê? Porque ele era um rabino, ela tinha um problema de hemorragia e na lei não permitia que mulheres nessas condições estivesse tocando num rabino como Jesus. Então, o acontecimento é esse. Mas, meus irmãos, tem algumas coisas aqui que nós precisamos de olhar, alguns detalhes que nós encontramos aqui nesse texto que são de muita importância para nós. Primeiro, nós encontramos aqui nesse texto
nós encontramos aqui que a mulher, ela cria no Senhor, ela enfrenta um problema de saúde muito sério, e ela não deixa somente para fazer ou confiar somente que Jesus iria curá-la, ela toma providências na vida dela, antes mesmo de ir atrás de Jesus. Ela diz para o Senhor, ou o texto diz para nós, né, o Senhor dizendo para nós, que ela procurou os médicos, ela foi atrás dos médicos, ela gastou tudo que ela tinha, o texto diz isso, padecia a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, versículo 26, sem contudo nada aproveitar. E vocês reparem uma coisa, que ninguém sabia que essa mulher tinha esse problema. Porque se as pessoas soubessem que ela tinha esse problema, ela não poderia ter chegado, eles mesmos não teriam deixado ela chegar até ele. Mas ela veio no meio da multidão e toca no Senhor. Quando ela toca no Senhor, o Senhor para. Aqui, meus irmãos, nós já precisamos de pensar em umas coisas. Vocês repararam o que está escrito no versículo 22 e 23? Olha o que está escrito no 22 e 23. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e verá. Jesus foi com ele. Meus irmãos, nesse instante que Jesus para, existia um homem no meio da multidão, desesperado. A filha dele estava morrendo em casa, e nós vamos ver semana que vem a parte que toca mais detalhadamente sobre Jairo, mas ele está insistentemente dizendo para Jesus: vamos para minha casa, a minha filha está morrendo. Ele incomoda Jesus, ele insiste com Jesus. Quando a mulher chega e toca em Jesus, Jesus para. Jesus não continua andando, indo para a casa de Jairo. Ele para e começa a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? Meus irmãos, é muito difícil você assumir a ideia de que Jesus não sabia quem tinha tocado nele. A única explicação que você tem nesse texto é que Jesus queria que essa mulher falasse aquilo que ela não contava para ninguém. Porque a narrativa do texto é muito detalhada. O Senhor faz questão de passar para nós uma narrativa muito bem detalhada, dizendo: ela tinha uma hemorragia, ela tinha dinheiro, ela procurou vários médicos, ela foi no médico, foi no outro. Olha o que diz o versículo 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, 12 anos, tem a definição de tempo que ela teve essa hemorragia. Aí ele continua: vinha sofrendo de hemorragia e muito padecera, ela sofria com isso, ela tinha problemas de saúde sérios com isso. Aí ele continua: na mão de vários médicos. Não diz que é de um, que é de dois, ela passou por diversos médicos. Então, quando nós encontramos esse ocorrido, os detalhes são muito importantes. Por que os detalhes são muito importantes? Porque eles estão escritos. Simplesmente por causa disso. Porque se fosse algo que não fosse importante, dizia assim: Jesus atravessou o mar, foi ter com ele um principal da sinagoga chamado Jairo, e uma certa mulher veio no meio da multidão, tocou nele e foi curada. E Jesus foi para a casa de Jairo. Pronto, acabou. Um versículo, 2, mas não tem todo um texto. Por que eu estou falando isso para vocês? Para que vocês, às vezes nós precisamos, meus irmãos, nos atinar para aquilo que Deus quer nos falar através de um determinado texto. E aqui tem os detalhes, ao ponto de ele vai narrando
Olha o versículo 26, como ele é grande. Tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Quem contou tudo isso? A mulher. Aí você pensa assim, ela contou tudo isso porque ela era uma tagarela. Não. O texto nos informa que Jesus percebeu que alguém foi curado ao tocar nele, e aqui tem a prova de que ele sabia quem era, porque se ele só sabia que alguém tocou nele e foi curado, por que ele não sabia quem era? Ele sabia do coração do fariseu, ele sabia do coração do homem que estava ao redor dele, ele sabia. Agora, por que ele insiste? Ele para e começa a olhar para os lados. Quem me tocou? Alguém me tocou. Alguém me tocou porque de mim saiu o poder. A mulher, diz o texto, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, versículo 33, então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, ela tinha consciência do que havia acontecido com ela, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ou seja, ninguém sabia de nada e ela deu uma declaração de tudo aquilo que havia acontecido com ela. Aqui, meus irmãos, nós precisamos de tentar entender como que o Senhor tratou o problema dessa mulher. O Senhor exigiu que essa mulher declarasse, o Senhor exigiu que ela falasse da sua hemorragia, o Senhor exigiu que ela detalhasse todo o acontecimento, porque na verdade, meus irmãos, o que o Senhor queria é que ela abrisse o seu coração com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas lutas. Aqui nós encontramos um Senhor, um rei, que agora está tratando da necessidade dos seus súditos. Nós vimos um rei que domina sobre a natureza, um rei que domina sobre o mundo espiritual. Agora nós encontramos um rei que quer a atenção, quer tratar o seu súdito, que cura o seu súdito. Um rei que simplesmente não é aquele rei que você olha para ele, rei, e o rei vira as costas e vai embora, ou mesmo não te dar atenção, como acontece hoje no nosso meio. Quantos líderes, quantos homens importantes no mundo que você chega e fala assim, eu sou o Zé lá do Ipaba, ao sujeito fala, muito bem, até logo. Meus irmãos, não é assim. Repare que o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, ele para no instante que a mulher toca nele e se interessa pela situação dela. Ele se interessa pelos detalhes da vida dela. Ela não simplesmente foi curada e foi embora para sua casa. Ela não foi curada e ele poderia ter... Meus irmãos, ele nem precisava dizer que dele saiu o poder. Segundo os apóstolos dizem, mas por que o senhor está perguntando isso, se um monte de gente está tocando o senhor? Está escrito aqui. Por que o senhor está perguntando isso? Tem um monte de gente tocando o Senhor. Mas não, ele para e ele vai perguntando, o que está acontecendo? O que aconteceu com você? E ela é obrigada a falar. Eu gosto muito de usar uma expressão aqui, que às vezes a gente não para pensar. Como que o Senhor cuidou da alma dessa mulher? Como que o Senhor quebrou as barreiras que ela tinha, quando Ele diz para ela falar, para ela abrir o coração, ela é obrigada a expor aquilo que ela se envergonhava, aquilo que ela tinha medo.
aquilo que doía o coração dela, aquilo que fez com que ela passasse anos, 12 anos, correndo atrás de cura, ela tem que falar. Por quê? Porque o Senhor se interessava por ela. Esse é o texto. Agora, o que nós temos que aprender nesse texto, meus irmãos, sobre o nosso Deus? Primeiro, é que o nosso Deus é um Deus que permite o uso dos meios ordinários que são do próprio Deus. Ele não critica ela porque ela gastou o dinheiro dele com o médico. Ele não diz assim: você não precisava ter ido no médico, bastava você ter me procurado, ou ter esperado que eu viria aqui, e se eu viesse, você não precisava ter ido no médico. Tem muita gente que fala essa bobagem com você. Se você tiver fé, ora que Deus vai fazer. Meus irmãos, ele não critica ela. Ela simplesmente conta. Eu fiz, eu tentei, eu corri atrás, eu fui atrás de tentar a solução. Muito bem, muito bem. Então a primeira coisa que nós temos para aprender com o nosso Deus é que Ele não nos isenta da responsabilidade de procurarmos os meios ordinários para que possamos cuidar da nossa saúde e da nossa vida. A primeira coisa que nós temos que aprender aqui nesse texto. A segunda que nós temos que aprender com o nosso Deus é que o nosso rei tem um interesse especial pelo nosso estado emocional, psicológico e físico. Não pensa você que você está triste, que você está angustiado, que você está preocupado, que Deus não se preocupa com isso. Preocupa. Deus se preocupa com o homem no seu total, no seu ser total. Deus se preocupa com a alma e com o corpo nosso. Deus se preocupa com isso. E muitas das vezes nós passamos longo tempo na nossa vida angustiado, com depressão, ao ponto de muito cristão se chegar aí a ter síndrome do pânico e um outro monte de problemas, que muitas das vezes é oriundo exatamente da falta de relacionamento com o Senhor. É falta de estar realmente tratando com o Senhor aquilo que tem que ser tratado. Então, quando ele chama ela, ele chama não, né? Porque ele obriga ela a falar, ele está cuidando da alma dela. Ele está cuidando do psicológico dela. Gente, ele poderia ter feito assim, ó. Mas não, ela é obrigada a falar do seu sofrimento, da sua dor. Ela é obrigada a falar. Meus irmãos, o nosso Deus não é um rei que vira as costas e toca o seu reino sem se interessar pelos seus súditos. Nós vimos hoje, nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos um rei que nos ama e se interessa por nós. Outra coisa, é o domínio do Senhor sobre o corpo humano que Ele mesmo criou. Meus irmãos, tem o que questionar aqui nesse texto. Deus tem poder, Jesus tem poder de cura, o Senhor tem poder de agir no meu corpo e no seu corpo? Claro que tem. Claro que tem. Basta Ele querer. Então, o que ele faz? Ele trata com ela, ele cura. Há uma cura. E interessante, né? Jairo vai pedir a ele: vem e imponha a mão sobre a minha filha. Com ela, não. Com ela não teve nada. Nós vimos que Bartimeu, no caminho, na saída, quando ele passa perto de Bartimeu, que Bartimeu vai falar, nós vemos o texto, que Bartimeu fala, o cego, ele pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele cura Bartimeu. Aqui, meus irmãos, não tem nada disso não. A mulher veio e sorrateiramente tocou nas vestes dele, e ela foi curada. Nós encontramos aqui nesse texto que o Senhor tem domínio sobre o corpo humano. O Senhor domina sobre o seu corpo. O Senhor sabe e conhece o seu corpo. Ah, mas eu estou com isso, eu estou com aquilo. Meus irmãos, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Você pode falar, você pode pedir, você pode
Pode não, né? Você deve falar, você deve pedir, você deve ir atrás, você deve buscar, você deve orar, mas você deve fazer tudo isso de forma muito consciente de que o Senhor já sabe de tudo que está acontecendo com o seu corpo. É muito comum você falar assim: fulano foi lá no médico, eu ouvi essa expressão hoje, fez uma série de exames, descobriu, por acaso, que estava com câncer não sei aonde. Você já escutou essa história? Eu escutei isso todo dia. O fulano estava lá com a unha encravada, foi no médico, descobriu que está com câncer. Foi a unha que... Nada, meus irmãos. Ele já estava com câncer e ninguém sabia. Tem um que sabia. O Senhor. O Senhor sabia. O Senhor sabia. O rei sabia. Porque o rei sabe de todas as coisas e conhece todos os seus súditos. E nós precisamos de entender isso. Outra coisa que nós precisamos de entender aqui nesse texto é como que o Senhor trata com Jairo. E eu quero que você fique com isso na sua cabeça. A multidão já vai, eu fico pensando, a multidão já não deixa você andar no meio da multidão, você já não anda muito rápido. Haja vista quando você passa aí nesses períodos de caminhada de eleição, você vê que o trem anda devagar, porque é muita gente. E a multidão pressionava Jesus, ele já não estava andando muito rápido, e ele ainda por cima, ainda para, e vai conversar com a dita mulher, irmã, que foi curada, irmã, porque o Senhor vai dizer que a cura dela, a fé dela salvou. E ele, Jairo está lá desesperado, mas Jairo é para a semana que vem. Pensa em Jairo, essa semana, pensa em Jairo. Jairo é digno de você pensar nele e ter pena dele, e você talvez se identificar mais com Jairo do que com essa mulher. Então esse texto nos ensina esse interesse do Senhor pelo corpo daquela mulher e também pela salvação dela e o interesse pela alma dela, porque ele se interessa em todos os sentidos por essa mulher. Às vezes nós achamos e falamos muito isso, o que Deus quer salvar, meus irmãos, esta mulher passa por um processo completo. Ela passa pelo processo da salvação, ela passa pelo processo da cura física, ela passa pelo tratamento psicológico, ela passa por tudo. Ela é uma mulher como o endemoniado, lembra-se? O endemoniado estava no outro dia o quê? Assentado, vestido, em perfeito juízo. A cura do endemoniado por problemas espirituais foi completa. A cura dessa mulher também foi completa. Ele cura ela. Agora o texto também nos ensina sobre os homens. O que esse texto nos ensina sobre os homens? Primeiro, que nós temos pessoas que buscam Jesus. Nós encontramos isso na vida de Jairo, encontrando isso na vida da mulher. E sabemos que aqueles que buscam o Senhor de coração alcançam a salvação. É o que aconteceu com ela. Mas também esse texto nos mostra algumas outras pessoas que não são narradas aqui por nomes, mas diz o texto que muitos vinham e tocavam no Senhor. Mas a um só o Senhor diz que de mim saiu o poder. Ou seja, muitas pessoas podem estar próximas do Senhor e não ser salvas. Muitas pessoas podem estar no nosso meio, ouvindo a pregação, ou passar de tempos em tempos, ouvindo a mensagem e não alcançando aquilo que tem que alcançar com o Senhor. Nós devemos nos preocupar com isso. Você, ao estar aqui, eu preciso que você diga ao Senhor: Senhor, eu quero realmente ser tocada pelo Senhor e assim ser alcançado pelo Senhor. Agora, para que serve o texto para nós? Primeiro, é que você não deve deixar de usar os meios ordinários em toda a sua vida para você resolver os seus problemas. Os médicos foram nos dados por Deus, eles são capacitados por Deus, é Deus que os usa. Você pode ir num médico e ser o melhor profissional e dar tudo errado na sua ida lá.
Lá em Belo Horizonte, na hora que eu estava lá acho que eu estava até no CTI ainda, eu perguntei, chegou uma pessoa perto de mim e falou assim, o senhor não se preocupe que vai dar tudo certo. Eu cansei de ouvir essa frase. O senhor não se preocupe que vai dar tudo certo. Eu falei, vai dar certo sim. Se eu morrer deu certo, porque Deus assim o quis. Se eu viver deu certo, porque Deus assim o quis. Aí a pessoa falou assim, não, mas eu tenho mais de 20 anos que está aqui, nunca ouvi falar de alguém que morresse. Só uma pessoa que deu problema. Só uma. Em 29 anos que esse médico opera aqui, só uma deu problema. Mesmo assim, eu acho que ela não morreu. Eu falei, mas eu posso ser o primeiro, né? Eu posso ser o primeiro. Por que, meus irmãos, eu disse que eu podia ser o primeiro? Isso não está na mão dos homens. Isso está na mão dos homens. Você pode ir no melhor profissional e ele errar de forma tão absurda que depois ninguém nem vai acreditar. Mas como é que esse médico fez isso? O que é isso? Isso é um erro que não existe. Meus irmãos, tudo isso está na mão do Senhor. Então você deve procurar os meios ordinários, você deve fazer uma busca incessante por solução dos seus problemas. Essa busca incessante que a mulher fez junto aos médicos, mas ela não parou com os médicos, ela foi atrás de Jesus. Então você tem que fazer a sua busca incessante dessa forma, você tem que buscar os médicos, você tem que buscar os remédios, mas você tem que buscar o Senhor, você tem que orar ao Senhor, você tem que pedir ao Senhor. A importância, é muito prático aqui nesse texto, a importância de você declarar tudo. Tem um tal de, mas para que eu vou orar sobre isso? Deus já sabe. Meus irmãos, Deus já sabe de tudo. Isso não é justificativa. Deus sabe de tudo, gente. Deus sabe o momento que você vai morrer. Deus sabe o que você comeu hoje, ou ontem, ou anteontem. Deus sabe o que você comeu quando você fez 5 anos de idade. Você lembra disso? Capaz de você não lembrar nem nada do seu dia do seu aniversário de 5 anos. Deus sabe. Deus sabe o que você vai comer amanhã, do que você vai comer daqui a um mês. Deus sabe da dor de cabeça que você vai ter daqui a 5 anos. Que isso, pastor? Sabe. Sabe, Deus sabe de todas as coisas, seja do passado nosso ou seja do futuro. Deus sabe de todas as coisas na eternidade. Então por que eu tenho que orar? Porque Ele mandou você orar. A mulher cumpriu com o objetivo do Senhor, ela foi atrás. Então, não se preocupe com isso, não deixe de buscar a Deus, porque Deus sabe. Busque ao Senhor, porque Ele determinou que assim você o fizesse. E, por último, de forma prática, que nós vamos tratar semana que vem, é o desespero de Jairo, que é um exemplo que a solução dos nossos problemas depende única e exclusivamente da disposição e vontade do Senhor. Nós vamos ver semana que vem, porque até aqui Jairo está lá esperando a ação de Deus, do Senhor. Então nós vamos ver semana que vem isso. Meus irmãos, eu queria concluir dizendo o seguinte: a soberania do Senhor sobre o nosso corpo e sobre as nossas dificuldades. Nós vimos o domínio do Senhor, do Rei, sobre a sua criação, domínio do Rei sobre a natureza, sobre o mundo espiritual, e agora nós vemos o domínio do Rei sobre o corpo do homem. Nós vamos continuar vendo isso, porque esse trajeto é importante que você veja, porque você tem que entender quem é o Senhor que você chama de Senhor. Quem é Ele? Com quem você está relacionando a sua vida? Não é com qualquer um. Você está relacionando com alguém que tem total poder sobre o seu corpo, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre as suas necessidades, sobre os seus problemas. Mas eu estou buscando e não estou conseguindo. Tem um problema aí. Tem um problema. Ou você não está entendendo o que Ele quer, ou você precisa de tratar de outra coisa. Tem alguma coisa que você não está enxergando.
E é bom que você peça a Ele: Senhor, me fala o que está acontecendo comigo. Se é que você passa por uma situação dessa. Então Ele age nos meios ordinários, nos caminhos normais que Ele deixou para nós, e Ele age por meios extraordinários, mas a sua ação depende exclusivamente da vontade dEle. Muitas pessoas tocaram nele, curada foi só aquela mulher naquele dia e naquele momento. Então nós precisamos de entender isso e colocar isso na nossa vida. O Senhor domina sobre o nosso corpo. Nós vamos passar para a nossa ceia.